Boa tarde, amigos. Meu nome é Paulo Brito, eu sou editor do CISO Advisor e a gente está fazendo aqui um CISO Talks especial, específico sobre seguro cibernético, que é um tema que está crescendo muito para a proteção das empresas, né, para a proteção digital das empresas. E para essa conversa com a gente, eu trouxe o Eduardo Bezerra, que é Head de Seguros Cibernéticos na Wiscom, que é uma empresa que trabalha com seguros em geral há décadas. O Eduardo vai se apresentar e falar um pouquinho da empresa. Boa tarde, Eduardo. Obrigado por comparecer, por trazer informação aqui para os nossos espectadores. Boa tarde, Paulo. Eu quem agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar com você e com todos os telespectadores, referente a um assunto que eu acho que é tão relevante e importante e que muitas empresas vêm querendo entender um pouco mais e saber que é o seguro cibernético. Antes que eu comece a trazer uma porção de perguntas, acho que a gente passaria a tarde aqui conversando e as perguntas não acabavam. Eu queria que você contasse rapidamente aqui o que é a empresa, a Wiz.co, né? Wisco, como é que como é que você apresenta a empresa aqui para esses espectadores? A Wisco é uma corretora de seguros, tá? É importante lembrar que é uma empresa que está listada na B3 desde 2015, fatura aí R$ 1 bilhão, tem aproximadamente 2 mil colaboradores. E nós, hoje, quando a gente fala da WIS, ela é uma holding onde você tem aproximadamente aí entre 9 e 10 empresas no grupo tratando nesse ecossistema de seguros, tá? O nosso principal diferencial hoje é o quê? É a distribuição de seguros através de balcões, de bancos, tá? Então, por exemplo, um dos balcões aí que a gente distribui seguros é o Banco do Brasil. Legal, porque é uma empresa forte, está nesse mercado há muito tempo, conhece bem esse assunto. E agora tem essa área de seguro cibernético também, como tem outras grandes corretoras como ela também. E aí, esse mercado vem mudando, mas eu ia pedir para você contar para a gente como é que é esse mercado no Brasil do ponto de vista de vocês. Excelente, Paulo. Eu acabei fazendo uma pesquisa, tá? A gente sempre se atualiza e uso como referência aqui a SUSEP, que é o órgão que regula seguros aqui no Brasil, tá? E olhando para alguns números aqui, só para você ter uma ideia do quanto esse produto ele vem crescendo, em 2020 foi emitido 41 milhões de reais em prêmio. O que é prêmio? Prêmio é o valor que o cliente, a pessoa que está contratando o seguro, paga para as seguradoras, tá? Em 2021, 103 milhões de reais. Em 2022, 173 milhões. Em 2023, 203 milhões de reais aí em prêmio. Isso daí para ilustrar um pouco melhor o quanto vem crescendo a procura e a oferta por apólice de seguro cibernético aqui no Brasil atualmente, tá? O que é importante lembrar agora para 2024? Eu acredito que de todos esses anos aí, Paulo, 2024 é um dos melhores anos para as empresas começarem a entender um pouco mais e até buscar por esse produto. Por quê? O mercado, nesse momento, ele está soft, ele está tranquilo. O nível de sinistralidade das seguradoras, ele está relativamente controlado e a gente tem mais seguradoras ofertando esse produto no mercado. Então, a probabilidade de um cliente conseguir uma apólice de seguro cibernético, nesse momento, uma melhor oferta de valor é bem grande. As empresas pensam, têm um pensamento em geral de que o seguro cibernético vai custar muito caro porque está tendo muito incidente. Eu sou uma das pessoas que noticia incidente, a gente tem incidente de todo tipo, todo dia, né? Isso é verdadeiro? O seguro cibernético, de fato, custa caro? Ou custa caro é o incidente? Ô, Paulo, para mim ele custa muito barato, tá? E eu vou ser transparente para você. Quando a gente olha para os valores aí gastos por uma companhia no momento do incidente,
eles são, assim, infinitas vezes maiores do que a contratação de uma pólice de seguro cibernético. Então, a gente tem vários cases aqui, infelizmente eu não posso citar o nome de nenhuma companhia, mas sempre fica muito mais caro você remediar do que você prevenir. Então, fica muito mais barato sempre o cliente melhorar, contratar empresas de cibersegurança para melhorar esses controles e mais uma pólice de seguro cibernético. Eu costumo dizer que a pólice de seguro cibernético ela é a última camada de cibersegurança. Então, quando a gente tem aquela imagem ali da cebola, né, onde você tem várias camadas ali, várias ferramentas que você contrata e pessoas e especialistas para melhorar os teus controles, caso tudo isso seja bypassado por um atacante, a última camada que vai te apoiar e arcar com todos esses prejuízos é a pólice de seguro cibernético. Vamos pensar assim, se eu fosse uma representante de uma empresa que fosse contratar o seguro, que vantagens você poderia apresentar para a contratação do seguro? Como é que esse seguro vai me ajudar no momento de um incidente? Quer dizer, tive um incidente, parou a produção, eu vou precisar de 4 dias para subir o próximo servidor bonitinho, enfim, vai demorar 1 semana, 2 semanas para voltar ao normal. Como é que o seguro pode me ajudar nisso? Excelente pergunta, tá, Paulo? A primeira cobertura que eu acho muito interessante é o atendimento 24/7, tá? Para algumas empresas maiores, que têm um serviço de SOC contratado, talvez não faça tanta, talvez não seja tão importante, mas imagine agora para as empresas pequenas ou médias que sequer têm um serviço de SOC ou têm uma área de cibersegurança. Isso faz uma diferença muito grande, tá? Porém, não para aí. Peritos forense, então, por exemplo, a empresa ela pode e deve contratar um perito forense ali para apoiá-lo. Restauração e recuperação desse ambiente. Então, por exemplo, imagine uma grande indústria que sofreu um incidente de ransomware, está com um ambiente completamente indisponível. Quanto tempo você precisa, quantas pessoas, quantos homens-horas ali para restaurar esse ambiente? Tudo isso está coberto pela pólice de seguro. Então, aqui, por exemplo, a gente da UIS pode pegar uma empresa, um parceiro nosso, chegar lá no ambiente do cliente, vou trazer um case aqui, com mais de 50 especialistas na área de tecnologia para restaurar esse ambiente, tá? Então, especialistas de banco de dados, de servidores, de firewall, de rede, para recuperar isso quanto antes, tá? Lucro cessante. Uma coisa muito importante aqui, Paulo, a empresa ficou parada por causa de um cyberataque. A seguradora vai reembolsá-la, tá? O que a seguradora paga aqui em lucro cessante? Primeira coisa, para mim, que é a mais importante de todas, o salário de todos os colaboradores, tá? Então, o salário de todo mundo da companhia vai estar pago. Despesas fixas e, principalmente, o que a companhia deixar de faturar, receita líquida, por causa desse cyberataque. Eu acho que só por essa cobertura de lucro cessante, eu acho que se justificaria muito bem a contratação de uma pólice de seguro cibernético. Além de várias outras aqui, por exemplo, como multas e penalidades da LGPD. Então, aquela multa que pode chegar até 50 milhões de reais, limitada a 2% do faturamento, está coberta pela pólice de seguro. Só a multa da LGPD? Não, Paulo. A multa de qualquer órgão governamental. Então, vou te dar um exemplo. Imagine uma instituição financeira que é regulada pelo Bacen. Caso esse cliente, ele sofra um cyberataque e o Bacen venha e penalize ele por causa desse incidente de cibersegurança, a seguradora vai reembolsá-lo, tá? Além de responsabilidade por dados vazados. Então, sofreu um cyberataque, teve a base de dados inteira vazada e os teus clientes estão processando você por causa desse vazamento. A seguradora paga esse processo também, tá? Isso são só algumas das coberturas, mas tem várias outras também aqui, como contratação do escritório advocatício especializado para te apoiar ao longo desse incidente, e entre outras aí. Quando você começou a falar, você mencionou a palavra parceiros. Eu fico pensar na seguinte condição: eu sou um empresário, eu conheço a minha produção, eu produzo aqui, sei lá, parafuso ou qualquer coisa, mas eu não tenho um parceiro para chamar.
para me socorrer num caso desses. E a seguradora tem como trazer isso? Boa pergunta também, tá, Paulo? Aí a importância de você escolher um corretor especializado, tá? Como nós somos aqui na UNS. Quando a gente fala de apólice de seguro cibernético, a gente está falando de um pedaço de papel onde a seguradora ela vai disponibilizar, por exemplo, ali, o Paulo contratou 10 milhões de reais de seguro. A seguradora te entrega um papel falando que você tem direito a gastar 10 milhões com esse incidente ou com mais de um incidente durante a vigência da apólice, que são de 12 meses normalmente, tá? Porém, a contratação dessas empresas normalmente fica por conta do cliente. E aí, por que é importante você ter esse corretor especializado? Para que ele te apoie nesse momento, que é o momento mais crítico da companhia. Por isso, de ter uma corretora que tenha uma área de cibersegurança para apoiar o cliente no momento mais crítico, que é a resposta a um incidente. Tá, então, nesse caso, eu estou entendendo que vocês têm aí uma coleção de parceiros que é possível apresentar para o cliente para que ele, para ajudá-lo a resolver os pontos críticos do incidente, né? Com certeza, Paulo. Aqui na UIS, até um diferencial nosso como corretora, e falando um pouquinho mais de mim, eu sou um cara que eu vim da área de tecnologia e cibersegurança. Para quê? Para estruturar uma área de cibersegurança dentro da corretora, tá? E para ajudar os nossos clientes. Não só na colocação desse risco, hoje é como se eu fizesse um papel de advogado de cibersegurança do meu cliente. Eu defendo o risco do meu cliente junto às seguradoras, e não só isso. Caso ele sofra um incidente de cibersegurança, ele sabe que ele tem um corretor ali do outro lado da linha para apoiá-lo. Então, estruturar uma sala de guerra, colocar as empresas que são necessárias, apoiá-lo, e por aí vai. Desde o início do incidente até esse problema estar completamente mitigado e resolvido. Eu queria voltar um pouquinho na história do preço. A gente tem conhecimento de valores aí que são cobrados ou propostos por corretores, né? E a impressão que a gente tem é que não tem maneira de reduzir esses preços para o cliente brasileiro. Eu tenho visto isso com corretores que não são brasileiros, como é a empresa onde você trabalha. Tem jeito de reduzir esses preços? É possível obter preços melhores para o mercado brasileiro, Eduardo? Com certeza, Paulo, tem sim, e é que nem eu te falei, né? Isso é um trabalho de consultoria e, mais uma vez, a importância de ter um corretor especializado, tá? Vou te dar um exemplo de um diferencial nosso aqui na UIS. A gente, quando você fala em cotação de seguro cibernético para empresas que faturam hoje acima de 300 milhões de reais, você tem um questionário que ele chega facilmente aí a quase 30 páginas. E aí, se eu mando simplesmente esse questionário de forma fria para o meu cliente, lá vou te dar um exemplo. Tem uma pergunta assim, a seguradora questiona, você tem um firewall de aplicação? E aí só tem opção sim ou não. O cliente recebe aquele questionário, se ele não tem, ele vai colocar que não. E aí, aquilo, o corretor pega e passa de forma fria para a seguradora. A seguradora vai olhar e vai falar o quê? Vai interpretar como? Nossa, esse cliente ele não tem um firewall de aplicação, que é uma ferramenta muito importante. Então, ou eu não aceito o risco, ou eu vou agravar o valor do prêmio da apólice porque ele não tem aquele controle. Quando a gente faz esse processo como uma entrevista, como uma avaliação de segurança mesmo, e o cliente ele responde que não tem esse controle, qual que é o nosso próximo passo? Você precisa desse controle de cibersegurança? Pode ser que ele não tenha e ele não precise, porque ele não tenha nenhuma aplicação publicada. Você concorda, Paulo? Claro. E aí, a gente justificando assim, quando a gente leva isso para a seguradora e o subscritor vai fazer essa análise, ele olha e fala, pô, o cliente não tem, porém ele não tem exposição a esse risco. A gente é muito mais assertivo na hora de colocá-lo do que só simplesmente encaminhar um questionário via Word ou via algum sistema onde ele vai ali ficar preenchendo sim ou não, tá? A gente percebeu que dessa forma a gente consegue com que o nosso cliente ele tenha mais cotações, um melhor valor de prêmio. Então, por isso que eu falo que é possível. A forma é como que a gente
vende esse risco para a seguradora. E por isso, mais uma vez, a importância do corretor ser especializado ou ter alguém na área de cibersegurança dentro da corretora para fazer esse trabalho com excelência. E tem também a possibilidade de você representa aí um certo número de seguradoras, né? Você traz, na verdade, a empresa não, ela é corretora. E é possível trazer seguros mais baratos, ou daqui, ou do exterior? Como é que isso pode chegar para favorecer o cliente? Paulo, é sim, tá? Inclusive, mesmo a Oi sendo uma empresa brasileira, a gente tem acesso total ao mercado fora do Brasil, tá? Inclusive, é uma pena que eu não posso falar nome de clientes e trazer cases para você, tá? Mas eu vou te contar até uma situação. A gente tem um cliente bem grande, ele tá indo para o terceiro ano de renovação de apólice de seguro, tá? E só para você ter uma ideia, eu tenho que tomar cuidado aqui com as palavras. Aí a gente fez um trabalho, a gente estava sempre renovando com uma seguradora local aqui. O que aconteceu? A gente foi buscar, a gente todos os anos vai buscar o mercado todo, não só nacional, fora também, e por incrível que pareça, a gente conseguiu ter na renovação dele agora, 30% de desconto comparado com, com as seguradoras aqui no Brasil, tá? E detalhe, as mesmas coberturas, o mesmo clausulado, a seguradora lá fora está aceitando a retroatividade, então os 2 anos que ele tinha de apólice também, caso seja identificado algum incidente, vão estar cobertos. Então, tem como ser feito, e mais uma vez, é a escolha pelo corretor, de preferência sempre especializado, tá? Então, tem como ser feito sim, e a gente prova isso aqui todos os dias. Às vezes o mercado não está tão soft aqui, pode ser que esteja um pouquinho mais soft lá, às vezes tem seguradora que não tem apetite aqui por um determinado risco, mas a de lá tem, ou vice-versa também acontece, tá, Paulo? Tem vezes que a gente vai para lá e está muito mais caro do que aqui, então a gente acaba colocando o risco do cliente aqui. Resumindo, tá? O nosso foco aqui é o cliente e o importante é o quê? Ter uma apólice de seguro com todas as coberturas que ele precisa, não importa se isso vai ser colocado numa seguradora lá ou aqui no Brasil. Então, do mesmo jeito que, vamos dizer, o corretor de seguro, onde eu faço o seguro do meu automóvel, me apresenta ali as propostas da seguradora A, B, C, D, vocês também levam uma certa quantidade de opções para o cliente. Sim, esse é o intuito sempre, tá, Paulo? Até o ano passado, isso estava um pouco difícil, porque o mercado estava duro, hard, né? Então, por exemplo, quando a gente conseguia uma cotação, Paulo, eu juro para você que a gente comemorava aqui na UIS, por quê? Porque o apetite pelo risco por parte das seguradoras estava limitado. Hoje não. Hoje, como o mercado está mais soft, está mais tranquilo, suave, hoje a gente consegue normalmente apresentar no mínimo aí de 2 a 3 cotações para a maioria dos clientes, tá? É óbvio, tem clientes que têm uma atividade muito específica, então às vezes o cara é uma indústria, e aí dependendo do segmento dele, por exemplo, empresas de criptomoeda, para você conseguir uma pólice de seguro cibernético para esse tipo de segmento, eu vou falar para você que é quase impossível, entendeu, Paulo? Sendo bem sincero com você. Depende muito do segmento também, tá? A gente sabe, empresa de aposta. Exato, não, Ontem, eu não sei se você viu, mas ontem rolaram 3 nomes aí no mercado. Você viu isso? Sim, sim. Então, pois é. Mas vamos falar de coisa boa aqui. Eu não sei se o trabalho de vocês prossegue depois do incidente. O cliente estava desprotegido, o cliente sofreu um incidente, vocês levaram os especialistas, fizeram as indenizações e tal. Tem algum trabalho que vocês também fazem depois para que aquilo não se repita? O que vocês pedem que os consultores façam? Sim, tem sim, tá, Paulo? Mas é muito interessante e eu quero voltar um pouquinho antes. Aqui na UIS a gente faz um trabalho, eu falo que antes da apólice, durante a apólice e depois da apólice, tá? Então, isso é muito interessante
E aí, mais uma vez, a gente estruturou uma área de cibersegurança aqui, primeiro para quê? Para comercializar esse produto de forma correta. Como que um cara que não é de cibersegurança vai falar com um time técnico de uma grande companhia e conseguir mostrar os valores, justificar, explicar que aquela cobertura consegue cobrir aquele tipo de incidente se ele não conhece esse meio? Imagine uma empresa que tenha, por exemplo, um ambiente de IT e de OT, quando a gente fala de rede escada e por aí vai. Então, a importância de você ter esse domínio, tá? Então, o primeiro motivo da gente ter estruturado essa área de cibersegurança é falar esse tecnês e ajudar a comercializar esse produto de forma correta, tá? O segundo é ajudar os nossos clientes na colocação desse risco. Mais uma vez, uma das formas que a gente usa é a entrevista em vez de enviar simplesmente um papel frio ali para o cliente, tá? E terceiro, caso esse cliente sofra esse incidente, a gente vai estar apoiando, né? O que a gente faz nesse processo de, além da entrevista, tá, Paulo? Importante te falar. A gente faz avaliações aqui de cibersegurança para o nosso cliente, tá? Então, vamos supor, tem um cliente que ele quer muito contratar uma apólice de seguro cibernético, porém ele não tem a maturidade exigida pelas seguradoras, o que acontece com médias e pequenas empresas, tá? Normalmente acontece bastante. A gente gera relatórios para ele, né, baseado no framework do NIST, CIS, ISO 27001, onde a gente fala, olha, você precisa melhorar no mínimo esses controles aqui para que a gente consiga fazer a colocação desse risco, entendeu? Isso é uma das formas que a gente faz. A gente também faz conscientização de segurança, tá, Paulo? Então, os nossos clientes, a gente normalmente, eles têm uma agenda aqui com a gente, onde a cada 6 meses a gente pode disponibilizar ali, de acordo com a necessidade dele, né? A gente monta isso estruturado, né? Por exemplo, o cara está sofrendo muito ataque de phishing. Pô, Eduardo, prepara um evento aqui, prepara um plano para alguém de fora vir falar aqui dentro da companhia, porque normalmente santo de casa não faz milagre. Então, o time de cybersecurity falando para dentro da própria empresa não funciona. A gente faz isso. A gente realiza varreduras OSINT para identificar possíveis vulnerabilidades ali que o cliente tenha no ambiente dele. Então, coisas que estão publicadas, né, que a gente não precisa pedir permissão e também não é nada intrusivo, tá? Além de disponibilizar algumas ferramentas de cibersegurança, que aí eu não posso citar aqui o nome, depende do cliente, depende do negócio, do processo, a gente também faz, tá? Então, só para você entender que o nosso processo é como se fosse uma consultoria mesmo de cybersecurity, porém, sem custo nenhum, tá? Isso daqui tá dentro dos nossos diferenciais como corretor especializado na colocação de risco de seguro cibernético. A gente falou bastante do seguro, não sei se você quer acrescentar alguma coisa sobre o seguro e as vantagens dele. Se você achar que está bom, a gente passa para outro assunto, mas se você quiser acrescentar, fica à vontade. Paulo, eu acho que a gente está falando muito de cyberataque, e o nome do seguro também fala seguro cibernético, a impressão que é algo somente para a área de tecnologia e de cibersegurança. E não, tá? Na minha opinião, o seguro cibernético ele vai muito além do que os times de tecnologia. Então, por exemplo, hoje quando a gente fala de uma pólice de seguro cibernético, na minha opinião, ela apoia principalmente o board da companhia. Quem que é o cara que faz o controle do dinheiro da empresa? O CFO. Olha que interessante. Não é interessante para o CFO e para o board de uma companhia saber que tem um cheque ali na gaveta de 50 milhões de reais no momento do incidente? É bom, né? Não é bom? Aí eu vou te dar um outro exemplo. Imagina o seguinte, uma empresa de capital aberto, você não acha que ela se comunica muito melhor para o mercado quando ela fala assim, olha, sofremos um incidente de cibersegurança, tomamos todas as medidas possíveis e cabíveis, e além disso temos uma pólice de seguro cibernético aqui que vai nos amparar financeiramente. É incomparável. Então, onde que eu quero chegar? Vai muito além do que o time de TI e cibersegurança. Esse time, inclusive, Paulo, eu acho muito interessante, porque quando a gente fala de seguro cibernético, acho que principalmente aí para o teu público, que é o CISO, esse cara já entendeu o valor, ele sabe disso melhor do que ninguém. Às vezes, quem não entende é justamente o board da companhia, o cara que vai arcar com todo esse prejuízo, entendeu?
E aí, óbvio, cabe também a nós, né? E a nós eu falo você, tá, Paulo? Eu, Eduardo aqui, todo mundo que está nessa agenda, o quê? Conscientizar. E é isso também que a gente vem fazendo todos os dias. Então, a gente está fazendo hoje agendas também, além de com o time técnico, com os gestores de tecnologia e cibersegurança, mas também com os C-levels. Então, como que isso ajuda vocês? Como que isso pode apoiar vocês? E trazendo esse tecnês para uma linguagem mais executiva, tá, Paulo? Que eu acho que é o desafio nosso aí de todos os dias da área de tecnologia e cibersegurança. Bom, você entrou exatamente no tema que eu ia propor, que é falar do cliente, né? O cliente, na ótica de vocês, desse ponto de vista de onde vocês estão, né, vocês têm um radar de mercado, quem é o cliente? Qual é o setor que vocês enxergam como o mais frágil nesse momento? Eu enxergo alguns, talvez sejam os mesmos que vocês. Ô, Paulo, essa pergunta eu vou te falar que você me pegou e eu vou te falar por quê. Eu vou te contar uma história agora para justificá-la, tá? Teve há uns 3, 4 meses uma, um cara que ele é dono de concessionária de carro, de veículo, mas não é concessionárias renomadas nem nada. Concessionária de rua, multimarca. Ele tem 3 concessionárias, ele sofreu um incidente de cibersegurança, foi um ataque de ransomware. Primeira coisa que eu achei estranho, esse cara ele fatura 10 milhões de reais, não é uma empresa grande, é uma empresa pequena, e ele veio procurar a gente. Eu falei, pô, por que um cara de concessionária de veículo tá procurando a gente para falar de apólice de seguro cibernético? E aí, óbvio, ele não abriu isso no primeiro momento, a gente foi conversando, idas e vindas, e aí foi onde ele contou que ele sofreu um incidente de cibersegurança, o backup dele ficava num HD que era externo, porém ficava plugado no servidor. Quando o atacante encriptou o servidor, ele ficou também todo o backup dele. E aí ele teve que pagar, na época, o equivalente a quase, se eu não me engano, tá, 600 mil reais aproximadamente. Era a única forma, ele tinha acho que mais de 20 anos de empresa, ele não conseguia emitir nota, ele não conseguia fazer nada, ele não tinha histórico de nada, e a única opção dele foi pagar o resgate, e ele pagou, e o cara conseguiu restaurar todo o ambiente dele. Só para você ter uma ideia, o próprio atacante restaurou o ambiente dele. Não foi que ele contratou um cara de TI, o cara passou o software, a chave para descriptografar, não, tá? Então, esse cara procurou a gente. E aí, respondendo a tua pergunta, se uma concessionária de carro fatura 10 milhões de reais, o cara tá me ligando para falar de seguro cibernético, qual que é a empresa que não tem que estar ligando hoje, não tem que estar procurando esse tipo de produto? E não só o seguro cibernético, mas se informar mais, mas buscar mais por cibersegurança para elevar o nível de maturidade de segurança da companhia. Qual é a companhia hoje que consegue trabalhar sem um computador, sem dados, sem sistema? Se esse cara conseguir fazer isso sem um computador, sem dados, sem sistemas, eu acredito que ele é o único cara que não tem que estar olhando para a tecnologia, cibersegurança e, consequentemente, pensar numa pólice de seguro cibernético no futuro. Eu vou complicar um pouco a pergunta, peço desculpas a você, vou complicar um pouco. Fique à vontade. Mas hoje a gente tem uma notícia, assim, de que uma empresa que faz gestão de computador para criança, gestão de dispositivos móveis. Lá do Reino Unido, a empresa foi atacada e, de cara, limparam 13 mil dispositivos. Então, estamos falando do terceiro, do parceiro. Como é que vocês podem proteger a empresa, o cliente, desses parceiros também? Porque, às vezes, a coisa vem pelo parceiro, né? Sim. Ou vem pela API. Sim, sim. Não, muito interessante essa tua pergunta hoje, né? Quando a gente fala de apólice de seguro cibernético, sempre a premissa aqui é o quê? Um ataque hacker. E é importante lembrar, tá? Não importa se foi um phishing, se foi um ataque de negação de serviço, se foi uma vulnerabilidade que o hacker explorou no ambiente do cliente, nada disso importa. Tem cobertura. Inclusive um insider, tá? Então, por exemplo, alguém ali de dentro da companhia espetou um pendrive e contaminou toda a empresa. Tem cobertura. Quando a gente fala desse case específico, o que acontece? Aparentemente foi uma má prestação de serviço dessa empresa que fornece esse sistema. Você concorda comigo, Paulo?
não foi o ambiente, por exemplo, desse cliente que foi hackeado, foi a empresa de lá que disponibiliza esse software que prestou uma má prestação de serviço. E aí, o que é interessante, Paulo? A gente consegue hoje, tá? Não é simples, vou falar para você, mas a gente consegue coberturas que consigam apoiar o nosso cliente nesse momento, e não só isso, inclusive naquele incidente que ocorreu no dia 19 de julho, que foi conhecido como o apagão aí mundial, alguns citaram dessa forma. A gente consegue acrescentar, além dessas coberturas que eu falei, que são padrões da apólice de seguro cibernético, uma cobertura que, numa má prestação de serviço de um terceiro, ou algo parecido a isso, tenha causado indisponibilidade para o nosso cliente, ele esteja coberto. Tá? Vou falar para você, é algo aqui no Brasil que tem, mas não é tão simples da seguradora aceitar esse risco. E detalhe, não são todas que têm apetite por esse tipo de risco. Por quê? Pensa comigo, né, Paulo? A probabilidade de uma companhia sofrer um cyberataque e gerar um prejuízo para a seguradora é muito grande. Qualquer empresa que hoje a gente sabe o que é isso. Aí você imagina o seguinte, a gente agravando esse risco que é o quê? Um prestador de serviço causar uma indisponibilidade para esse cliente que contratou essa pólice. Aumentou, sei lá, quantas vezes mais. Você imagina uma empresa brasileira, uma multinacional que fatura bilhões aí, que tem dezenas, centenas de prestadores de serviço, né? Então, assim, esse risco da apólice fica grande. É possível ser feito? E se algum cliente quiser saber, quiser conhecer, a gente está à disposição aqui. Mas é um desafio para o corretor, eu falo para você, tá, Paulo? Mais uma vez, do cara ser especializado. Eu estou pensando aqui que, assim, as escolas, esse cara que faz gestão de dispositivos móveis, ele faz para a escola, principalmente para a escola de 11 países aí. Então, a escola não conseguiu dar aula. Muitas escolas, na Singapura, 26 escolas não conseguiram dar aula para os alunos, porque o dispositivo do aluno não funcionava. Né? Foi limpo, apagou tudo. Então, acho que esse cliente daí, se ele fosse contratar o seguro, teria dificuldade, como você acabou de explicar. Né? Agora, esse é um incidente que eu coloco como estatisticamente imponderável, né? É o caso? Sim. Com certeza, com certeza. Imagina o seguinte, quando a gente fala de ferramentas de cibersegurança, a gente sabe que a maioria das ferramentas que são comercializadas, por exemplo, aqui no nosso país, a maioria delas não são brasileiras, entendeu? Vem de fora. Então, você pega, por exemplo, o incidente que aconteceu no dia 19 de julho, era uma empresa de fora que fornecia a mesma solução para inúmeras empresas ao longo do mundo todo. O que aconteceu quando essa ferramenta teve esse problema ali da aplicação do patch? Separou todo mundo que estava utilizando essa ferramenta. Agora, imagine o seguinte, e se todas as empresas, ou a maioria das empresas do mundo, estivesse usando essa ferramenta naquele momento? Você teria realmente tido um apagão no sentido de, sei lá, ninguém conseguia acessar a internet, ninguém conseguia mandar e-mail, ninguém conseguia fazer nada, que foi exatamente o que aconteceu, né? Crashava o Windows ali e a máquina ficava completamente indisponível. Então, faz todo sentido o que você está falando aqui, tá, Paulo? Então, mais uma vez, a importância talvez também de como, olhando para uma visão de cibersegurança, de gestores de cibersegurança, a gente tem que estar pensando também, talvez, em contingenciar ou talvez segmentar a utilização dessas ferramentas. Então, por exemplo, eu tenho um endpoint, eu vou utilizar um endpoint somente de um fabricante, então talvez eu utilizo do fabricante A, do B e do C. Parou o A, o do B aqui continua. Então, por exemplo, empresas que têm site de contingência. Então, eu tenho no site A, que eu tenho ferramenta de endpoint do fornecedor A, e no site B eu tenho a ferramenta de endpoint de outro fornecedor. Faz sentido, Paulo? Faz sentido. O meu receio é que, antes de dormir, você lembre do seguinte: todas elas mexem no kernel. Sim. Você não vai dormir direito. Sim. Não, mas, tanto que o problema, o incidente que a gente teve, parou a ferramenta A.
Tem a B, a C, a D e a F, a G que Não pararam. Não parou. Exatamente, não pararam. Não Então, parou. assim, É verdade, é verdade. Tem uma que é fabricada na Rússia que aproveitou para dar um tapinha nos caras. exatamente. Eduardo, como eu falei para você, a gente teria muitas outras perguntas aqui, a gente bateria papo por muito tempo, mas a gente já está com o nosso tempo passando aqui. Eu queria saber se você quer acrescentar mais alguma coisa que você não disse e te convidar para quantos papos mais forem necessários para a gente continuar ilustrando esse assunto aqui para a audiência nossa. Paulo, só quero agradecer pela oportunidade, tá? Fico muito feliz mesmo. Já acompanho você, já acompanho o canal há algum tempo, acho muito interessante o Cisor Advisor, fala diretamente ali para os executivos de cibersegurança, e, enfim, quero só te parabenizar e que você continue Legal. fazendo esse trabalho, que eu acho que é muito importante para mim e para todos os gestores aí de cybersecurity do Brasil. Legal, obrigado, Eduardo. A gente está atualmente já passamos de 5 mil assinantes na nossa newsletter, estamos aí retomamos perto de 200 mil page views por mês, então tá voando bem, legal. Obrigado você, obrigado aos colegas que nos ajudaram a organizar essa entrevista aqui. Valeu.